Olá, eu sou o Marcos, estou aqui com a Paula e a gente está lançando um livro que trabalha as temáticas diversidade e sexualidade. Acho que é legal a gente se apresentar para que vocês conheçam. Esse é o primeiro dos vídeos que a gente vai fazer num canal no YouTube, que vão estar linkados com o livro, né? E também um canal aberto aí para as pessoas poderem participar e conhecer um pouco desse trabalho. Eu sou formado em jornalismo, sou professor universitário na área de comunicação, já escrevi sobre diversidade, uma trilogia que se chama Trilogia Contemporânea, que trabalha os temas liberdade, diversidade e sustentabilidade, né? E agora a gente está casando aí essas ideias. Eu trouxe um pouco da questão da diversidade que eu pesquisei, estou aprendendo muito com a Paulinha na questão da sexualidade. Vou pedir para ela se apresentar, para a gente começar a debater por que trabalhar essa temática. Olá, então meu nome é Paula, eu sou psicóloga, terapeuta sexual, então eu estudo muito essa questão da sexualidade. O meu foco hoje, a minha paixão é estudar sexualidade, atendo no consultório e trabalho com palestras, né, para educadores, pais e alunos sobre esse tema que é tão delicado e ao mesmo tempo tão importante. E aí a gente juntou, né, uma feliz aí coincidência ou não, esses temas tão importantes que são a sexualidade e a diversidade, né? E a gente está aqui para apresentar esse novo trabalho. E aí a primeira pergunta que surge, né? Por que trabalhar essa temática? A gente acredita que essa é uma nova fronteira dos espaços educativos. E o que é espaço educativo, né, Paula? Não é só a escola. A escola é um espaço educativo, mas a nossa casa é um espaço educativo. A primeira educação a gente recebe em casa, dos nossos pais, dos nossos familiares, e não só pais. Famílias não são só pai e mãe, né? Começando por aí, né? As empresas são espaços educativos. Os lugares públicos são espaços educativos. Ou seja, essa visão de que é preciso olhar para os espaços como espaços educativos para que a gente aprenda a conviver melhor. E daí por que do tema diversidade e sexualidade? A gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas que ainda não aprendeu a se respeitar e a entender as nossas diferenças, né, Paulo? E daí o que a gente quer não é ditar verdades, muito pelo contrário, é entender a realidade complexa do ser humano para que a gente aprenda a conviver. Tô certo, Paulinha? Claro, e é justamente essa questão, né, a questão da gente pensar o respeito e poder refletir cada um, né, porque aquilo que a gente conversa e a gente tem no livro também, preconceito todos nós teremos, sempre, né? Porque a gente nasce numa determinada cultura, família, sociedade, é normal a gente ter esses preconceitos. O problema é o que a gente vai fazer com isso. Se a gente vai levar para ódio, se a gente vai levar para discriminação, é aí que entra a nossa reflexão, é aí que entra a gente parar para ver que isso não nasceu com a gente, que a gente aprende tudo isso. E assim como a gente aprende o preconceito, a gente também pode aprender a lidar com ele das melhores maneiras possíveis, né? Exatamente. E por que trabalhar isso nesse livro, né? Por que abordar essa temática? As estatísticas mostram que não só no Brasil, mas no mundo todo, essa temática é muito importante e fundamental. Para se ter uma ideia de Brasil, né? A gente vive num país em que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, né? E isso vem de uma cultura machista de décadas, se não falar séculos, né, Paulo? A gente vive num país que é um dos mais transfóbicos do mundo, ou seja, o preconceito contra o transexual. O transexual não consegue emprego no Brasil, né? É muito raro você encontrar um transexual te atendendo numa loja, num café. Por quê? Porque em geral eles estão relegados à marginalidade do emprego, né? A própria homossexualidade, né? Que a gente tem aí uma pesquisa recente de que a cada 28 horas um homossexual é assassinado simplesmente por ser homossexual, simplesmente pela forma como o olhar dele brilha, para onde o olhar dele brilha, a forma afetivo-sexual com que ele se relaciona, né? Então é muito triste, né? Sem pensar em todas as outras questões, até da sexualidade, né? De número de pessoas que não estão usando camisinha. A gente está com um número absurdo de pessoas, quase 50% não estão usando camisinha. Consequentemente, a gente tem um número muito grande de gravidez na adolescência, subindo, ao contrário do mundo, inclusive a AIDS nos adolescentes, na terceira idade, em mulheres casadas. Então, assim, a gente precisa rever, porque esses dados estão mostrando que a gente não está indo para um caminho legal.
E o Brasil tem uma estatística, tem uma realidade, aliás, bastante complexa, né? É um país que é premiado internacionalmente pelos programas de tratamento de pessoas com HIV, né? E ao mesmo tempo, em vez disso servir para que diminuam as infecções, né? O contágio da AIDS, aumenta. Nós estamos na contramão do mundo, ou seja, precisa de conscientização. Então a ideia de trabalhar essa questão da sexualidade é trabalhar a prevenção dos riscos que o não conhecimento dessa temática trazem, né? Por exemplo, o risco de se contaminar, o risco, até o risco das questões da internet, né, Paulo? Sim, que tá complicado, né? A gente tá vendo aí a rua tá dentro de casa, a rua tá dentro do nosso quarto, né? E aí a gente tá vendo números crescentes de sexting, que é as imagens, fotos, nus, e a gente vê até casos de suicídios, inclusive em função disso, cyberbullying, um aumento de pornografia infantil, pedofilia. A gente precisa lidar com tudo isso, né? E aí tem uma questão muito interessante que eu aprendi bastante com a Paula, que é o silêncio diante disso resolve? Não. O silêncio é mais perigoso, né, do que você tocar o dedo na ferida. É preciso tocar o dedo nessa ferida com cuidado, com respeito, né? Visando o quê? É uma pergunta muito comum que a gente ouve, né? Ah, mas trabalhar a sexualidade com adolescentes, vai incentivá-lo a fazer sexo? Não, sexualidade não é só sexo, né, Paulo? Exatamente, sexualidade é algo muito maior que sexo. Sexo é sim o que a gente pensa, né? Normalmente penetração, a relação sexual em si. Sexualidade é algo muito mais que isso. Sexualidade é gênero, sexualidade é afeto, sexualidade é autoconhecimento, sexualidade é como eu lido com o meu corpo, se eu respeito o meu corpo, se eu conheço o meu corpo, se eu respeito o corpo do outro. Sexualidade é sentimento, sexualidade é algo muito maior. Sexualidade inclui sexo também, ou quando a gente fala de crianças não inclui sexo ainda, né? Mas é isso que a gente está falando. O silêncio, ele educa, ou melhor, deseduca, porque não existe não educar. Seja no dia a dia, seja numa fala, seja numa repreensão, seja tira a mão daí, a gente está educando, né? Pode não ser necessariamente, principalmente para uma criança, algo racional. Ah, então isso quer dizer aquilo. Mas ela está entendendo alguma coisa, né? Exatamente. E a ideia desse trabalho é contribuir, nesse livro que a gente está lançando agora, é contribuir com a atividade de educadores. Educadores não apenas de escolas, educadores de escolas, educadores de universidades, educadores de empresas, né? Hoje a área de treinamentos dos RHs de empresas é cada vez maior, né? Por quê? Porque precisa trabalhar isso. A área do educador pai, do educador família, do educador mãe, do educador tio, avô, enfim, todo tipo de familiar que educa alguém, né? E para a leitura pessoal também, a gente precisa nos educarmos, exatamente, né? A gente precisa de bagagem para entender as coisas, e isso não é fazer a cabeça de ninguém, né? Eu acho muito errado se falar, por exemplo, em ideologia de alguma coisa. Não é uma ideologia, é um fato, né? Nós estamos trabalhando o que a ciência está mostrando. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua crença, cada um é livre para ser o que quiser, mas o mais importante que a gente busca é o respeito entre as pessoas e o entendimento de que somos diferentes e precisamos nos respeitar na diferença. Exatamente, esse respeito a todas as pessoas, a todas as formas de convivência, de opiniões. O Marcos trouxe uma coisa que é muito importante, a gente tomou muito cuidado nesse livro para isso, né? A ciência acima de tudo. Então, o que as pesquisas estão trazendo, o que os dados estatísticos estão trazendo para a gente do Brasil, do mundo. Então, a gente trouxe o que a gente tem pesquisado, o que o mundo tem trazido como estatísticas, e a partir daí a gente traz uma reflexão sobre o assunto e cada um internaliza para si da forma que achar mais interessante, mais conveniente, da forma das suas crenças realmente, né? Então fica o convite para acompanhar o canal, para acompanhar o livro. A gente vai ter o maior prazer em ter cada vez mais pessoas levantando essa bandeira, que é a bandeira da inclusão, né? Não é nenhuma bandeira em particular, é a bandeira da inclusão. Onde cabem todos, não há exclusão, né? Exatamente. Então fica aí o convite, ficaremos muito felizes com a participação de todos.